17 segundos. Foi o tempo exato que levei para perceber que toda a minha vida era uma mentira. Aquele momento congelado na memória, quando vi a foto de uma criança desconhecida na carteira do Tiago, um menino de aproximadamente 6 anos, sorrindo ao lado de uma mulher que não era eu. Senti meu corpo inteiro tremer enquanto segurava aquele pedaço de papel fotográfico escondido num compartimento secreto da carteira dele. Naquele instante, o chão sumiu sob meus pés. Me chamo Adriana, tenho 38 anos e até 6 meses atrás acreditava ter um casamento sólido de 8 anos com Tiago Rezende. Moramos em Ribeirão Preto, numa casa confortável no condomínio Jardins do IP, fruto do nosso trabalho duro. Eu como gerente de marketing numa agência local, ele como executivo de vendas numa multinacional. Pelo menos era isso que eu pensava. As viagens dele começaram gradualmente. No início eram esporádicas. Uma semana em Belo Horizonte para reuniões com clientes, 3 dias em São Paulo para conferências. Com o tempo, tornaram-se mais frequentes, mais longas. É o preço do sucesso, ele dizia enquanto arrumava a mala. Eu acreditava, claro. Por que não acreditaria? O salário aumentou, as promoções vieram, compramos um carro melhor. Tudo fazia sentido, exceto pelas pequenas inconsistências, detalhes insignificantes que, isolados, não significavam nada, mas juntos formavam um mosaico perturbador. Um recibo de restaurante em Florianópolis, quando ele supostamente estava em Curitiba. Uma ligação atendida no banheiro tarde da noite. O perfume diferente que às vezes vinha impregnado na camisa, mesmo depois da lavanderia. O jeito como ele checava o celular obsessivamente, sempre com a tela virada para longe de mim. Lembro de uma noite específica. Estávamos jantando em casa depois de uma viagem de 5 dias dele. Tiago contava sobre as reuniões difíceis, os clientes exigentes, enquanto cortava um pedaço de carne. Comentei que uma colega da agência tinha parentes em Belo Horizonte, perto do hotel onde ele sempre se hospedava. Da próxima vez, podia trazer aquele doce típico que ela mencionou. Como chama mesmo? Ah, o doce de leite da confeitaria Patrícia. O garfo dele parou no ar. Por uma fração de segundo, seus olhos perderam o foco. Confeitaria Patrícia? Não conheço. Deve ter fechado. Foi apenas um momento, mas ficou marcado. Mais tarde, pesquisei online. A confeitaria Patrícia era uma das mais tradicionais de Belo Horizonte, a 2 quadras do hotel onde ele dizia se hospedar. Impossível não conhecer. Guardei essa informação comigo como quem guarda uma peça solta de quebra-cabeça. Não sabia onde encaixá-la ainda, mas sabia que pertencia a algum lugar. As semanas seguintes foram um exercício de autocontrole. Observava, anotava, questionava sutilmente. Tiago era esperto, inteligente demais, na verdade. Suas histórias eram consistentes, suas explicações plausíveis. Para cada dúvida, uma resposta perfeitamente elaborada. Até aquela tarde de quarta-feira, ele tinha saído para correr e esqueceu a carteira em cima da cômoda. Nunca fui de revistar as coisas dele, juro. Mas naquele dia, algo me impeliu, como um ímã invisível que puxava minha mão em direção àquele objeto de couro preto. Abri devagar, como se pudesse explodir. Documentos, cartões de crédito, dinheiro. Normal. Foi quando notei que o compartimento de fotos parecia mais grosso que o normal. Puxei a aba escondida e lá estava. Não apenas uma, mas 3 fotografias. A primeira do menino que mencionei, a segunda de uma mulher loira segurando um bebê, a terceira de uma casa à beira-mar, com Tiago sorrindo na varanda. Em nenhuma das fotos eu aparecia. Em nenhuma das fotos havia qualquer conexão com a vida que compartilhávamos. Meu primeiro instinto foi confrontá-lo imediatamente. Ligar, gritar, exigir explicações. Mas algo me deteve. Uma voz interior sussurrou que se eu fizesse isso, perderia a chance de descobrir a verdade completa. Tiago inventaria uma história. As fotos pertenceriam a um primo distante, a um amigo, seriam antigas, de antes de me conhecer. Ele era bom nisso, em criar realidades paralelas. Então fiz o que jamais imaginei que faria. Guardei as fotos exatamente como estavam, coloquei a carteira de volta e naquela mesma noite agi normalmente. Rimos juntos assistindo a uma comédia na televisão. Conversamos sobre reformar o banheiro, fizemos planos para as férias de verão.
E durante todo esse tempo, um vulcão fervia dentro de mim. No dia seguinte, esperei ele sair para o trabalho e fiz uma ligação que mudaria tudo. Gabriel Azevedo, detetive particular, atendeu no terceiro toque. Sua voz grave transmitia seriedade, profissionalismo. Expliquei brevemente a situação, sem entrar em detalhes emocionais. Ele não precisava saber que eu mal tinha dormido, que meu estômago estava em nós, que eu havia vomitado 2 vezes de ansiedade. Marcamos um encontro para aquela tarde, no Café Flor de Ipê, longe dos olhos curiosos dos nossos conhecidos. Gabriel não se parecia nada com os detetives dos filmes. Nada de sobretudo, chapéu ou feições misteriosas. Era um homem comum, de aproximadamente 40 anos, que poderia facilmente passar por um contador ou professor universitário. A descrição é minha melhor ferramenta, explicou enquanto tomávamos café. Mostrei-lhe as fotos que havia fotografado com meu celular. Ele as examinou sem expressar surpresa. Provavelmente já tinha visto casos piores. Quero saber tudo, falei, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na voz. Cada detalhe, cada mentira. Se ele tem outra família, outro trabalho, outra vida. Quero provas concretas. Gabriel assentiu, explicando o seu método de trabalho. Seguiria Tiago na próxima viagem, documentaria seus movimentos, investigaria os endereços, nomes, contatos. O preço não era baixo, mas naquele momento, descobrir a verdade não tinha preço. Assinei o contrato ali mesmo, com as mãos tremendo levemente. O que se seguiu foram as 3 semanas mais longas da minha vida. Tiago anunciou uma viagem de trabalho para Belo Horizonte, seguida de uma extensão para o sul. Problemas com distribuidores em Florianópolis. Explicou casualmente enquanto arrumava mais roupas que o normal. Beijou-me na testa antes de partir, prometendo ligar todos os dias. E ligou, pontualmente às 8 da noite, contando sobre reuniões que nunca aconteceram, com pessoas que talvez nem existissem. Enquanto isso, Gabriel me enviava atualizações diárias, fotografias, relatórios, gravações. Cada nova informação era como uma facada. O primeiro relatório confirmou o que as fotos sugeriam. Tiago tinha uma família em Belo Horizonte, uma esposa chamada Renata, um filho de 6 anos, uma vida completamente estabelecida num bairro residencial chamado Jardim América. Lá, ele não era Tiago Rezende, mas Fernando Carvalho, consultor financeiro. Pensei que nada poderia ser pior que isso até receber o segundo relatório. Após 3 dias em Belo Horizonte, Fernando pegou um avião, não para voltar, não para Ribeirão Preto, mas para Florianópolis. Gabriel o seguiu. E lá numa casa à beira-mar em Jurerê Internacional, descobrimos a terceira vida de Tiago, ou melhor, de Rodrigo Mendes, como era conhecido na ilha, onde vivia com uma mulher grávida de aproximadamente 7 meses. A cada nova descoberta, algo dentro de mim morria. Mas também, paradoxalmente, algo despertava. Uma determinação fria, calculista, que eu jamais imaginei possuir. Não bastava apenas confrontá-lo agora. Não bastava apenas terminar nosso casamento. A traição era tão elaborada, tão meticulosamente planejada, que merecia uma resposta à altura. E foi então que Gabriel me ligou com a informação que faltava. A peça final do quebra-cabeça que explicava como Tiago conseguia manter toda essa farsa. A voz de Gabriel soou tensa do outro lado da linha. Encontrei o motivo que permite a ele sustentar essa farsa. Disse pausadamente. Seu marido desvia dinheiro da empresa onde trabalha. Grandes quantias, tenho documentos, transferências bancárias, tudo. Sentei na beirada da cama, as pernas subitamente fracas demais para me sustentarem. Não era apenas um caso ou uma vida dupla. Era um esquema criminoso elaborado ao longo de anos. Refleti sobre os primeiros sinais que ignorei, convencida pelo amor cego que sentia. Recordo-me nitidamente do primeiro indício, cerca de 2 anos atrás. Estávamos organizando documentos para a declaração de imposto de renda quando encontrei um extrato bancário de uma conta que desconhecia completamente. Confrontei Tiago na mesma hora. É uma conta para investimentos, amor, explicou com naturalidade enquanto bebericava seu café. A empresa abriu para os executivos parte do pacote de benefícios. Esqueci de mencionar porque é tudo automático.
Nem mexo nela diretamente. A explicação pareceu plausível. Afinal, ele acabara de ser promovido a diretor regional de vendas, com um salário consideravelmente maior. Semanas depois, encontrei um segundo chip de celular na gaveta de meias dele. Estava escondido num envelope pequeno, embaixo de tudo. Aquela descoberta provocou nossa primeira grande discussão. "Que absurdo, Adriana!" exclamou com o rosto vermelho de indignação. Agora sei que era puro teatro. É um chip corporativo para quando viajo para áreas de cobertura ruim. Todo mundo na equipe de vendas tem um. Quer ligar para o Paulo? Pergunte a ele. Paulo era seu suposto chefe, alguém que eu só conhecia por nome e uma única vez em um jantar da empresa. Recuei sentindo-me ridícula por suspeitar. As pequenas inconsistências continuaram surgindo como gotas intermitentes. Um recibo de hotel em São Paulo, quando ele disse estar em Porto Alegre. Um telefonema estranho que atendeu no banheiro às 3 da manhã. Perfumes diferentes que às vezes impregnavam suas camisas. A recusa em me adicionar em suas redes sociais. Detesto essa exposição toda, você sabe disso. Lembro-me especialmente de uma situação durante um jantar com Camila, minha melhor amiga, e seu marido. Estávamos comentando sobre uma reportagem de fraudes corporativas, quando Tiago, após alguns drinks, fez um comentário perturbador. "O sistema é falho", filosofou, girando o uísque no copo. "Grandes empresas perdem milhões anualmente em desvios internos e nem percebem. A contabilidade corporativa é uma piada." Todos riram, mas Camila me lançou um olhar significativo. Depois, quando fomos juntas ao banheiro, ela verbalizou o que eu tentava ignorar. "Adriana, não quero me intrometer, mas não acha estranho o modo como o Tiago fala sobre esses assuntos? Como se conhecesse por dentro?" Defendi-o automaticamente. "Ele trabalha com números, com vendas, conhece o mercado. Conheço meu marido há 12 anos, continuou ela, retocando o batom. Homens com nada a esconder não têm esse brilho calculista no olhar quando falam de dinheiro. Saí do banheiro irritada com minha amiga. Hoje, agradeço mentalmente por ela ter plantado aquela semente de dúvida. Os horários das ligações também começaram a formar um padrão suspeito. Tiago sempre telefonava em momentos específicos durante as viagens. Às 8 da noite, religiosamente. Nunca antes, nunca depois. Se eu ligasse para ele em outros horários, frequentemente caía na caixa postal. As desculpas variavam. Estava em reunião, o sinal aqui é péssimo, bateria descarregou. Uma noite, após um desses telefonemas rotineiros, decidi testar uma teoria. Liguei para o hotel em Belo Horizonte, onde ele supostamente estava hospedado, e pedi para falar com Tiago Rezende. "Sinto muito, senhora. Não temos nenhum hóspede com esse nome", informou a recepcionista. "Deve haver algum engano", insisti. "Meu marido se hospeda aí regularmente. Quarto 712 chegou ontem. O quarto 712 está ocupado pelo senhor Maurício Tavares", respondeu ela após verificar. "Chegou há 2 dias. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. Poderia ser um erro, claro. Talvez Tiago tivesse mudado de hotel e esquecido de avisar. Ou talvez a recepcionista estivesse confusa. Liguei para o celular dele imediatamente. "O hotel diz que você não está hospedado lá", disparei assim que atendeu. Houve uma pausa, quase imperceptível. "Que bobagem, amor. Estou literalmente deitado na cama do quarto 517, não 712. Você deve ter ligado com o número errado do quarto." A recepcionista verificou pelo nome e insisti. "Então me registraram errado. Sabe como são esses hotéis corporativos? Sempre uma confusão. Amanhã resolvo isso." Sua voz soava calma, com um toque de diversão, como se minha preocupação fosse adorável. "Está tudo bem?" Parece tensa. Engoli em seco, recuando. "Só saudade", menti. Ele riu aliviado e mudou de assunto. Naquela mesma noite, recebi uma ligação anônima. Eram quase 23 horas quando o telefone tocou. Atendi, esperando ouvir a voz de alguma amiga ou familiar. "Senhora Adriana?" perguntou uma voz feminina desconhecida. "Sim, quem é? Meu nome não importa. O que importa é que seu marido não é quem você pensa." Meu coração disparou. "Quem está falando? O que você quer? Procure saber onde seu marido realmente vai quando diz que está em Belo Horizonte. Procure por Fernando Carvalho."
A ligação foi encerrada abruptamente. Passei a noite inteira acordada, olhando para o teto, dividida entre raiva e medo. Poderia ser uma brincadeira cruel, uma colega invejosa, alguém querendo criar problemas. Ou poderia ser verdade. Na manhã seguinte, com olheiras profundas e uma determinação renovada, pesquisei por Fernando Carvalho Belo Horizonte nas redes sociais. Nada relevante apareceu, apenas homônimos sem conexão aparente com Tiago. Ampliei a busca, tentando diferentes combinações. Foi quando, quase desistindo, encontrei uma foto de um evento empresarial em Belo Horizonte. Na legenda, entre os nomes dos presentes, estava Fernando Carvalho, consultor financeiro da Nexus Investimentos. Aproximei a imagem, examinando os rostos na foto de grupo. E lá estava ele, Tiago, ou melhor, Fernando, de terno azul marinho, sorrindo para a câmera exatamente como sorria nas nossas fotos de família. Exceto que esta não era a nossa família. Este não era nosso mundo. A náusea subiu instantaneamente. Corri para o banheiro e vomitei o café da manhã inteiro. Quando me recompus, encarando meu reflexo pálido no espelho, uma calma estranha me invadiu. A dúvida havia acabado. Agora só restava descobrir a extensão da mentira. Camila me indicou Gabriel, o detetive particular. Ele ajudou minha prima quando suspeitava que o marido lavava dinheiro, explicou. É discreto e eficiente. Marquei o encontro para a tarde seguinte. O escritório de Gabriel ficava num prédio comercial discreto no centro da cidade. Nada de placas chamativas, apenas uma porta com um número. O homem que me recebeu parecia mais um contador do que um investigador. Cabelos grisalhos bem aparados, óculos de armação fina, terno cinza impecável. Senhora Nogueira, cumprimentou-me formalmente. Em que posso ajudar? Desabei na cadeira à frente de sua mesa e contei tudo. As viagens frequentes, as inconsistências, a ligação anônima, a foto que encontrei. Enquanto falava, Gabriel tomava notas, ocasionalmente fazendo perguntas pontuais. Quando é a próxima viagem do seu marido? Semana que vem, terça-feira. Disse que vai para Belo Horizonte, depois segue para Florianópolis. Gabriel assentiu pensativo. Precisarei de algumas informações. Itinerário detalhado, números de telefone, endereços conhecidos, uma foto recente. E precisarei de acesso ao computador dele, se possível. Ele nunca deixa o notebook em casa, respondi. Leva até para o banheiro. Interessante, murmurou Gabriel. Pessoas com algo a esconder raramente se separam de seus dispositivos. Podemos instalar um software de monitoramento no celular dele? Hesitei. Estava prestes a cruzar uma linha da qual não poderia voltar. Invadir a privacidade de Tiago dessa forma significava que nosso casamento, independentemente do que descobrisse, já estava comprometido pela desconfiança. Mas as imagens daquela foto, do meu marido sorrindo como Fernando Carvalho, me assombravam. Faça o que for necessário, decidi finalmente. Na manhã seguinte, enquanto Tiago tomava banho, desbloqueei seu celular usando sua digital enquanto ele dormia, um truque que havia aprendido anos atrás, e instalei o aplicativo que Gabriel me enviara. Parecia um jogo comum, mas na verdade monitorava mensagens, ligações e localização em tempo real. Os dias que se seguiram foram uma tortura. Cada sorriso de Tiago, cada beijo de despedida antes do trabalho, cada conversa casual sobre o futuro, tudo parecia uma farsa cruel. Eu respondia mecanicamente, interpretando o papel da esposa devotada, enquanto por dentro fervia de ansiedade e raiva. Na segunda-feira à noite, véspera da viagem, observei-o arrumar a mala com meticulosidade. Roupas cuidadosamente dobradas, produtos de higiene organizados, documentos separados. Tiago sempre foi organizado, mas agora eu via esse traço sob nova luz. Não era apenas perfeccionismo, era a necessidade de controle sobre suas múltiplas identidades. Vai sentir minha falta? Perguntou, abraçando-me por trás enquanto eu fingia ler um livro na cama. Sempre sinto, respondi surpresa com a facilidade da mentira. Ele beijou meu pescoço, sussurrando promessas de presentes, de ligações diárias, de saudade. Cada palavra agora soava falsa, ensaiada, parte de um roteiro que ele devia repetir em outras casas para outras mulheres. Na manhã seguinte,
Levei-o ao aeroporto. Observei o avião decolar, com uma sensação surreal. Em algumas horas, Gabriel começaria a segui-lo. Em alguns dias, eu saberia exatamente quem era o homem com quem compartilhei 8 anos da minha vida. As primeiras atualizações chegaram naquela mesma tarde. Fotos de Tiago desembarcando em Belo Horizonte, pegando um táxi, seguindo o alvo, dizia a mensagem lacônica de Gabriel. Mais tarde, novas imagens. Tiago entrando num edifício comercial no centro da cidade. Confirmado, Nexus Investimentos, 8º andar. Às 8 da noite, pontualmente, recebi a ligação de Tiago. Cheguei bem, amor. O hotel está lotado por causa de um congresso médico, mas consegui um quarto tranquilo. Amanhã tenho reunião o dia todo com a equipe de Minas. Que bom, respondi, imaginando onde ele realmente estava naquele momento. Se cuida. Sempre. Te amo. Desliguei sentindo um gosto amargo na boca. Minutos depois, Gabriel enviou uma nova atualização que explicava tudo. Tiago não estava em nenhum hotel. Após sair do escritório da Nexus, dirigiu-se diretamente para uma casa num condomínio residencial chamado Vale dos Pássaros. As fotos mostravam uma residência elegante, com jardim bem cuidado. E mostravam mais. Tiago sendo recebido na porta por uma mulher loira, a mesma da foto que encontrei em sua carteira, e um menino pequeno correndo para abraçá-lo. Alvo identificado como Fernando Carvalho, dizia o relatório de Gabriel. Confirmado com vizinhos. Mora aqui há 6 anos com a esposa Renata e o filho Lucas. 6 anos. Enquanto construía uma vida comigo em Ribeirão Preto, enquanto planejávamos ter filhos, enquanto renovávamos a casa, enquanto falávamos sobre envelhecer juntos durante todo esse tempo, ele mantinha outra família completa, outra casa, outro nome. O choque foi tão grande que adormeci chorando, exausta. Na manhã seguinte, novos relatórios de Gabriel me esperavam. Ele havia verificado registros, conversado com porteiros, seguido pistas. Fernando Carvalho existia oficialmente. Tinha documentos, conta bancária, declarava imposto de renda. Trabalhava realmente na Nexus Investimentos como consultor financeiro há 7 anos. Era respeitado, tinha amigos, frequentava a associação de moradores do condomínio. A grande questão agora era: qual deles era o verdadeiro? Tiago Rezende ou Fernando Carvalho? Qual vida era a farsa original e qual era a extensão? Ou seriam ambas falsas? A resposta veio 3 dias depois, quando Gabriel mandou uma mensagem urgente. Alvo está saindo de Belo Horizonte. Não está voltando para Ribeirão como previsto. Pegou o voo para Florianópolis, seguindo. Florianópolis? Tiago havia mencionado uma extensão da viagem, mas apenas por um dia, para resolver problemas com distribuidores. Que distribuidores existiriam numa cidade turística como Florianópolis? As próximas 24 horas foram de silêncio angustiante. Apenas atualizações breves de Gabriel. Chegou em Florianópolis, pegou o carro alugado, dirigindo para o norte da ilha. Então, quando pensei que nada mais poderia me surpreender, veio o golpe final. Fotos de uma casa à beira-mar em Jurerê Internacional, um bairro de luxo, e Tiago, ou seria Fernando, entrando nela como se fosse o proprietário, sendo recebido por outra mulher, mais jovem, visivelmente grávida. Terceira identidade confirmada, informou Gabriel em sua mensagem. Aqui ele é Rodrigo Mendes, empresário do ramo imobiliário. Casa comprada há 3 anos. A mulher é Beatriz Almeida, 28 anos, professora universitária, grávida de 7 meses. O mundo girou ao meu redor. Não era apenas uma vida dupla, era tripla. 3 mulheres, 2 famílias, uma a caminho. 3 casas, 3 identidades, 3 carreiras diferentes. Como era possível? Como alguém conseguia administrar uma teia de mentiras tão complexa? A resposta final veio com a última revelação de Gabriel, que me ligou pessoalmente para explicar. Senhora Nogueira, seu marido não apenas mantém identidades falsas. Ele desvia dinheiro sistemático das empresas onde trabalha. É um esquema sofisticado que envolve contas offshore, documentos falsos e possivelmente lavagem de dinheiro. Estamos falando de crimes sérios, além da fraude pessoal contra a senhora e as outras mulheres. As peças finalmente se encaixaram. O dinheiro. Sempre foi sobre dinheiro.
As viagens constantes não eram apenas para manter suas famílias separadas, eram parte de um esquema maior, mais lucrativo, mais perigoso. Tiago não era apenas um mentiroso patológico, era um criminoso sofisticado. Agora, com todas as evidências em mãos, eu tinha uma decisão a tomar: confrontá-lo imediatamente, procurar um advogado, ir à polícia, ou... A ideia surgiu lentamente, tomando forma enquanto eu relia os relatórios de Gabriel, estudava as fotos, analisava os documentos. Uma ideia que, semanas antes, jamais teria passado pela minha cabeça. Uma ideia que combinava com a dimensão da traição que sofri. Se Tiago podia criar vidas paralelas, eu também podia criar algo, o fim perfeito para sua farsa elaborada. Meu plano começou a nascer naquela noite insone, enquanto fixava o olhar no teto do quarto que compartilhava com um estranho. Não podia simplesmente confrontá-lo. Isso daria a Tiago a chance de criar novas mentiras, de manipular a situação, talvez até de desaparecer com o dinheiro. Precisava ser mais esperta que ele. Precisava documentar tudo, conectar cada ponto, desvendar cada camada do esquema. Na manhã seguinte, liguei para Gabriel. Quero ir além, disse com uma determinação que não reconheci em minha própria voz. Quero saber se existem mais identidades, mais famílias. Quero entender como funciona o esquema financeiro. Quero provas sólidas de tudo. Houve uma pausa do outro lado da linha. Senhora Nogueira, isso significa uma investigação mais profunda. Mais tempo, mais recursos e, consequentemente, mais custos. Quanto? Ele mencionou uma cifra que faria qualquer pessoa comum hesitar. Não hesitei. Faça. Vendi algumas joias que Tiago havia me dado. Ironia amarga. E saquei parte das economias da minha conta pessoal. Aquela que mantive mesmo após o casamento por insistência da minha mãe. Nunca deixe um homem controlar todo o seu dinheiro, ela dizia. Mamãe sempre foi sábia. Gabriel ampliou a equipe. Agora, além dele monitorando Tiago em suas viagens, havia um especialista em crimes financeiros analisando documentos e transações. E um técnico de informática que conseguiu acesso aos e-mails e contas online das múltiplas identidades do meu marido. Enquanto isso, mantive a rotina normal em casa. Quando Tiago retornou de Florianópolis, recebeu-o com um sorriso. Perguntei sobre a viagem, preparei seu prato favorito para o jantar. Representei meu papel com perfeição, enquanto observava cada mínimo detalhe de seu comportamento sob nova luz. Notei como ele sempre verificava o celular no banheiro, como mantinha conversas de trabalho em tom baixo, como organizava meticulosamente sua agenda. Não eram apenas manias, eram necessidades para manter o controle sobre suas múltiplas vidas. Certa noite, enquanto ele dormia, acessei seu notebook. Ele havia mudado a senha, mas Gabriel me orientou sobre como usar um dispositivo de recuperação. O que encontrei me deixou atônita. Pastas cuidadosamente organizadas para cada identidade. Tiago, Fernando, Rodrigo. Cada uma continha subpastas. Trabalho, finanças, contatos, calendário. Era como uma central de comando para múltiplas existências. Em uma pasta protegida por senha adicional, que o programa de Gabriel conseguiu quebrar, encontrei algo ainda mais perturbador. Uma quarta identidade em desenvolvimento. André Santos, com documentos sendo preparados, um currículo fictício sendo construído, pesquisas sobre imóveis em Recife. Tiago planejava expandir seu esquema para o Nordeste. Na semana seguinte, Gabriel trouxe as primeiras descobertas sobre o esquema financeiro. Seu marido é brilhante, de um modo perverso, explicou, espalhando documentos sobre minha mesa de jantar, enquanto Tiago estava em mais uma viagem de negócios. Dessa vez, realmente em São Paulo, monitorado pela equipe. Ele criou um sistema de empresas fantasmas que se conectam em círculos. Gabriel apontou para um diagrama complexo. Veja, a empresa onde ele trabalha como Tiago Rezende transfere fundos para uma consultoria externa que, na verdade, pertence a Fernando Carvalho. Esta consultoria, por sua vez, contrata serviços de uma empresa de marketing digital registrada em nome de Rodrigo Mendes. É um carrossel financeiro perfeito, com o dinheiro fluindo em círculos
antes de ser depositado em contas offshore nas Ilhas Caimã. Quanto ele desviou até agora? Perguntei, sentindo a garganta seca. Gabriel hesitou. Pelos nossos cálculos preliminares, mais de 5 milhões de reais nos últimos 6 anos. 5 milhões! A cifra ecoou em minha mente. Enquanto discutíamos sobre economizar para trocar o sofá da sala, enquanto eu abria mão de viagens para juntar dinheiro para uma suposta poupança conjunta, ele acumulava milhões em paraísos fiscais. Tem mais, continuou Gabriel, mostrando outro documento. Encontramos evidências de que ele planeja um grande golpe final. Está preparando transferências simultâneas das 3 empresas onde trabalha, agendadas para daqui a 2 meses. Depois, pelo que indicam as pesquisas em seu histórico de navegação, pretende desaparecer, provavelmente para Portugal, onde pesquisou exaustivamente sobre vistos de residência e investimento. Ele vai abandonar todos nós, murmurei, a ficha finalmente caindo. As 3 famílias ao mesmo tempo? 4, corrigiu Gabriel apontando para outra pasta. Descobrimos a 4ª mulher. Em Recife, ele já se apresenta como André Santos ocasionalmente. Está em fase inicial, mas já existe um apartamento alugado e uma namorada chamada Patrícia. Recostei-me na cadeira, atordoada com a magnitude do engano. Não era apenas sobre infidelidade ou mentiras. Era sobre uma mente calculista que via pessoas como peças em um tabuleiro, como fachadas para seus esquemas. As mulheres, os filhos, todos eram apenas parte da elaborada construção que permitia a ele desviar milhões. O que fazemos agora? Perguntei finalmente. A senhora tem opções, respondeu Gabriel, organizando os documentos. Podemos levar tudo à polícia imediatamente. Ele será preso por fraude, falsidade ideológica, estelionato, evasão fiscal, ou podemos documentar mais, fortalecer ainda mais o caso. Ponderei por um momento. E as outras mulheres? Elas sabem? Não temos evidências de que sejam cúmplices. Parecem tão enganadas quanto a senhora. Uma ideia começou a se formar em minha mente. Quero conhecê-las. Gabriel franziu a testa. Isso pode complicar a investigação. Se elas confrontarem seu marido prematuramente, não vou me identificar ainda, interrompi. Quero observá-las, entender suas vidas com ele. Preciso saber se são vítimas como eu ou parte do esquema. Após muita discussão, Gabriel concordou com um plano limitado. Eu viajaria para Belo Horizonte primeiro, depois para Florianópolis, como turista comum. A equipe garantiria que eu pudesse observar as outras mulheres à distância, sem interação direta, sem risco de ser descoberta. A primeira viagem aconteceu na semana seguinte. Hospedei-me num hotel em Belo Horizonte, a alguns quilômetros do condomínio Vale dos Pássaros, onde Fernando vivia com Renata e o filho Lucas. No primeiro dia, observei de longe, de dentro de um carro alugado com vidros escuros, enquanto Gabriel fotografava discretamente. Vi Renata levando o menino para a escola. Uma mulher elegante, de aproximadamente 35 anos, cabelos loiros na altura dos ombros. Conversava animadamente com outras mães no portão, sorria, parecia perfeitamente inserida naquela vida. Mais tarde, seguia até um escritório de arquitetura no centro da cidade, onde descobri que trabalhava como designer de interiores. Durante 3 dias, documentei a rotina de Renata. Trabalho, academia, supermercado, buscar o filho na escola. Uma vida comum, normal, como a minha. Em nenhum momento notei qualquer comportamento suspeito, qualquer indício de que soubesse sobre as outras identidades de Fernando. Na noite do 3º dia, observei de longe o jantar da família, através das janelas iluminadas da casa. Os 3 à mesa, conversando, rindo. O menino mostrando algo no tablet. O pai, meu marido, bagunçando seus cabelos carinhosamente. A cena perfeita de família feliz. Uma versão alternativa da vida que pensei ter. No caminho de volta ao hotel, chorei silenciosamente no banco traseiro do carro enquanto Gabriel dirigia. Não eram lágrimas apenas de tristeza ou traição. Eram de raiva crescente, de indignação ao perceber quantas vidas Tiago estava destruindo simultaneamente. Uma semana depois, viajei para Florianópolis. A casa em Jurerê Internacional era ainda mais impressionante pessoalmente. Uma construção moderna de 3 andares, com vista para o mar. Ali,
Rodrigo vivia com Beatriz, a professora universitária grávida. Novamente observei a distância. Beatriz lecionava no Departamento de Letras da Universidade Federal de Santa Catarina. Jovem, inteligente, aparentemente apaixonada pelo marido que raramente via. Durante minha observação, notei como ela falava constantemente ao telefone, como sorria ao receber mensagens, como acariciava a barriga enquanto olhava fotos no celular. Ela está completamente iludida, comentei com Gabriel enquanto voltávamos para o hotel. Acredita que tem um marido que viaja a trabalho, mas ama profundamente a família. Exatamente como a senhora acreditava, respondeu ele sem rodeios. A verdade doeu, mas era inegável. Eu havia sido exatamente como Renata e Beatriz. Uma peça no tabuleiro, um acessório conveniente para a farsa elaborada de Tiago. De volta a Ribeirão Preto, reuni-me novamente com Gabriel para analisar todas as evidências coletadas. Agora tínhamos um quadro completo. 4 identidades, 4 residências, 4 famílias ou relacionamentos em diferentes estágios. Um esquema financeiro complexo, envolvendo empresas fantasmas e contas offshore, e um plano de fuga para Portugal com milhões desviados. Acho que temos o suficiente para levá-lo à justiça, concluiu Gabriel, fechando sua pasta. Não é suficiente, respondi, surpreendendo-o. Justiça? Ele passará alguns anos na prisão, talvez conseguirá redução de pena. O dinheiro no exterior provavelmente nunca será recuperado totalmente. Enquanto isso, 4 famílias ficarão destruídas, humilhadas, possivelmente até endividadas. O que sugere, então? Respirei fundo. Quero falar com as outras mulheres, todas elas. Quero que saibamos a verdade juntas, que decidamos juntas o que fazer. Gabriel parecia cético. É arriscado. Elas podem não acreditar, podem confrontá-lo prematuramente. Podem até mesmo ficar contra a senhora por ser a portadora de más notícias. Tenho provas, argumentei. Fotografias, documentos, gravações. E mais importante, tenho a verdade. Elas merecem saber antes que ele desapareça com o dinheiro de todos. Após muita deliberação, elaboramos um plano cuidadoso. Gabriel entraria em contato com cada uma das mulheres separadamente, apresentando-se como investigador financeiro, rastreando um esquema de fraude corporativa. Marcaria reuniões individuais onde eu estaria presente para revelar a verdade completa, com todas as evidências em mãos. A primeira reunião foi com Renata, em um escritório neutro alugado em Belo Horizonte. Quando entrei na sala, onde ela já esperava com Gabriel, vi seu rosto transformar-se de curiosidade para confusão. Esta é Adriana Nogueira, apresentou Gabriel. Ela tem informações cruciais sobre Fernando Carvalho. Não entendo, respondeu Renata franzindo o senho. Você é cliente do escritório dele? Houve algum problema com investimentos? Renata, comecei sentindo a boca seca. Não existe Fernando Carvalho. O homem com quem você é casada há 6 anos se chama Tiago Rezende. Ele é meu marido há 8 anos. Moramos em Ribeirão Preto. Ela riu, um riso nervoso de descrença. Isso é algum tipo de brincadeira doentia? Silenciosamente, abri meu laptop e mostrei as fotos. Tiago comigo em nossa casa. Tiago com ela e Lucas no condomínio. Tiago com Beatriz em Florianópolis. Documentos de identidade com diferentes nomes, extratos bancários, transferências. Observei seu rosto enquanto assimilava cada imagem, cada documento. Vi a negação inicial transformar-se em choque, depois em horror, finalmente em uma raiva que espelhava a minha própria. 8 anos? Perguntou com voz trêmula. Sim. E há outras além de nós duas. Quando mencionei Beatriz e a gravidez, Renata cobriu a boca com as mãos. Quando falei sobre Patrícia em Recife, ela simplesmente balançou a cabeça em descrença. Por quê? Perguntou finalmente. Por que alguém faria isso? Gabriel explicou o esquema financeiro, mostrando como Fernando era apenas uma das identidades usadas para o desvio de milhões. Enquanto ele detalhava os mecanismos da fraude, observei Renata passar por todas as emoções que eu mesma havia experimentado. Choque, negação, raiva, depois uma calma perigosa que vem quando a mente finalmente aceita o inaceitável. O que você pretende fazer? Perguntou ela finalmente, olhando diretamente para mim. Primeiro conversar com todas vocês. Depois decidirmos juntas. Ele planejava abandonar todas nós em 2 meses,
Fugir para Portugal com o dinheiro. Renata assentiu lentamente. Quero conhecer as outras. Uma semana depois, repeti o processo com Beatriz em Florianópolis. A jovem professora, agora com quase 8 meses de gravidez, reagiu ainda mais intensamente. Passou mal durante a reunião? Precisamos chamar um médico. Quando se recuperou, sua determinação era palpável. Meu filho vai nascer daqui a poucas semanas, disse, acariciando a barriga proeminente. Eu merecia saber disso. Todas nós merecíamos. A última foi Patrícia, em Recife. Por ser um relacionamento mais recente, apenas 1 ano, sua reação foi menos devastadora, mas não menos indignada. Ele me pediu em casamento mês passado, revelou, mostrando um anel de noivado. Falou em construir uma família, em ter uma vida estável, finalmente, após anos viajando a trabalho. Ao final das 3 reuniões individuais, propus um encontro conjunto. Surpreendentemente, todas concordaram imediatamente. Marcamos para o final de semana seguinte, em São Paulo, território neutro para todas nós. Nos encontramos num flat alugado para esse propósito. O ambiente inicial era tenso, estranho. 4 mulheres unidas pela traição de um mesmo homem. Renata trouxe fotos de sua vida com Fernando. Beatriz mostrou o enxoval que preparava para o bebê que viria. Um menino que seria batizado com o nome do pai, Rodrigo. Patrícia trouxe a escritura de um terreno que havia comprado com André para construírem uma casa juntos. Lentamente, à medida que compartilhávamos nossas histórias, a tensão transformou-se em uma espécie de solidariedade. Descobrimos padrões, os mesmos presentes em datas comemorativas. Aparentemente, Tiago não era muito criativo. As mesmas desculpas para as ausências. Até mesmo frases idênticas de carinho que ele usava com todas nós. O que fazemos agora? Perguntou Beatriz, acariciando a barriga. Confrontamos ele? Vamos à polícia? Podemos fazer algo melhor, respondi, revelando o plano que havia maturado durante semanas. Algo que garantirá que ele seja punido, que recuperemos parte do dinheiro e que possamos reconstruir nossas vidas com dignidade. As 4 mulheres enganadas pelo mesmo homem, sentadas em círculo numa sala em São Paulo, concordaram com o plano de vingança que propus. Não seria apenas justiça, seria uma lição que Tiago Rezende, ou Fernando Carvalho, ou Rodrigo Mendes, ou André Santos jamais esqueceria. Gabriel, que observava discretamente do outro lado da sala, assentiu em aprovação. Começamos amanhã, disse ele, abrindo seu laptop para registrar os detalhes de nosso acordo. Enquanto voltava para Ribeirão Preto naquela noite, senti pela primeira vez em semanas uma sensação diferente. Não era mais apenas dor ou raiva, era propósito. Tiago havia subestimado todas nós. Acreditou que poderia controlar 4 mulheres como peças em seu jogo elaborado. Mal sabia ele que estávamos prestes a virar o tabuleiro. O plano que elaboramos juntas era meticuloso, calculado para atingir Tiago exatamente onde mais doeria: seu ego e seu dinheiro. Durante aquela semana, as 4 permanecemos em contato constante através de um grupo criptografado criado por Gabriel. Compartilhávamos não apenas detalhes práticos da operação, mas também histórias, padrões de comportamento, pequenas revelações que ajudavam cada uma de nós a completar o quebra-cabeça de quem realmente era o homem que havíamos amado. Renata descobriu registros de viagens que não correspondiam às datas em que Fernando dizia estar em outras cidades. Beatriz encontrou um compartimento secreto no escritório de Rodrigo, contendo documentos de identidade falsos. Patrícia, que trabalhava no setor bancário, conseguiu rastrear algumas transferências suspeitas que André havia feito usando seu computador pessoal em um momento de descuido. Quanto a mim, fiz a descoberta mais perturbadora de todas: um diário digital, meticulosamente organizado no computador de Tiago, protegido por múltiplas camadas de senha que o técnico de Gabriel conseguiu quebrar. Nele, meu marido detalhava friamente cada aspecto de suas identidades alternativas, como mantinha a coerência entre elas, quais eram os pontos fracos de cada personagem que interpretava. Tiago gosta de esportes radicais, Fernando é alérgico a camarão, Rodrigo tem medo de altura, André prefere vinhos tintos a brancos, escrevia ele, como um ator estudando diferentes papéis.
Mais perturbador ainda eram as anotações sobre nós. Adriana é facilmente acalmada com presentes caros. Renata precisa de atenção constante por mensagens quando estou fora. Beatriz é ingênua, acredita em qualquer história sobre negócios. Patrícia é inteligente demais, preciso ser mais cuidadoso. Ler aquelas palavras foi como receber um soco no estômago. Não éramos pessoas para ele. Éramos personagens secundárias em seu grande espetáculo, peças a serem manipuladas de acordo com a necessidade. Isso é doentio, comentou Renata, quando compartilhei as capturas de tela no grupo. Ele é um sociopata. Psicopata funcional seria o termo mais adequado, corrigiu Beatriz, que além de professora de literatura tinha formação em psicologia, capaz de imitar emoções sem senti-las, de manipular sem remorso, tudo enquanto mantém uma fachada perfeita de normalidade. Aquela definição encaixava-se perfeitamente com o homem que agora conhecíamos. Cada nova descoberta apenas confirmava. Havíamos compartilhado nossas vidas com uma concha vazia, uma imitação convincente de ser humano. Com essas informações em mãos, refinamos nosso plano. A primeira fase consistia em rastrear e proteger o máximo possível dos ativos financeiros antes que Tiago pudesse transferi-los para o exterior. Patrícia, com seu conhecimento bancário, foi fundamental nessa etapa. Ele criou um sistema complexo, explicou ela durante uma videoconferência. Mas todo sistema tem falhas. A principal vulnerabilidade está nas transferências entre as empresas fantasmas. Se conseguirmos documentar o caminho do dinheiro e apresentar provas às instituições financeiras, podemos congelar as contas antes da fuga planejada. Com a ajuda do especialista financeiro da equipe de Gabriel, mapeamos completamente o esquema. Descobrimos que Tiago havia criado não apenas 3 ou 4, mas 7 identidades diferentes ao longo dos anos. Algumas já abandonadas, outras em desenvolvimento para uso futuro. Cada uma possuía contas bancárias, propriedades e investimentos. O patrimônio total é de aproximadamente 12 milhões de reais, informou o especialista, mostrando gráficos detalhados, distribuídos entre imóveis, investimentos financeiros e contas no exterior. 12 milhões. A cifra era tão absurda que mal conseguia processar. Durante anos, economizei para pequenas reformas na casa. Renunciei a viagens que desejava fazer. Trabalhei horas extras para complementar nossa renda. Tudo isso enquanto Tiago acumulava uma fortuna às custas de empresas e pessoas enganadas. A segunda fase do plano era mais delicada. Reunir provas suficientes para um processo criminal sólido, sem alertar Tiago de que estava sendo investigado. Gabriel orientou cada uma de nós sobre como coletar evidências legalmente válidas. Documentos que estejam em áreas comuns da casa, conversas das quais vocês participam, registros financeiros conjuntos, tudo isso é admissível, explicou. Evitem invasão de privacidade ou métodos que possam comprometer o caso judicialmente. Durante 2 semanas, transformamo-nos em investigadoras particulares dentro de nossas próprias casas. Fotografei discretamente documentos que Tiago deixava em sua pasta de trabalho. Gravei legalmente conversas telefônicas em que ele mencionava detalhes financeiros suspeitos. Coletei recibos, extratos, comprovantes. Renata conseguiu acesso ao escritório de Fernando em Belo Horizonte, usando a chave que ele sempre deixava em casa, e fotografou contratos fraudulentos com anexos investimentos. Beatriz, explorando o notebook que Rodrigo mantinha na casa de praia, encontrou planilhas detalhando transferências internacionais ilícitas. Patrícia copiou dados do celular de André enquanto ele tomava banho. Cada peça de evidência era imediatamente compartilhada com todas, catalogada e armazenada por Gabriel em local seguro. O quebra-cabeça tornou-se claro. Tiago não era apenas um homem levando múltiplas vidas. Era o maestro de uma orquestra de fraudes financeiras que se estendia por diversos estados brasileiros. A terceira fase do plano era a mais audaciosa, o confronto coordenado. Decidimos que não seria uma acusação comum, um flagrante típico de infidelidade. Seria uma operação meticulosamente orquestrada para expor cada aspecto de sua vida dupla, não quádrupla, simultaneamente, sem chance de fuga ou manipulação. O fator surpresa é crucial, insistiu Gabriel. Ele é extremamente inteligente e adaptável.
Se perceber que está sendo encurralado, pode desaparecer com as evidências e o dinheiro antes que consigamos agir. O plano era simples em conceito, complexo na execução. Uma festa surpresa de aniversário para Tiago no condomínio Jardins do IP, em Ribeirão Preto. Convidei amigos, colegas de trabalho, familiares, pessoas que conheciam apenas a versão Tiago de sua vida. Em paralelo, as outras mulheres compareceriam como convidadas especiais, cada uma trazendo consigo pessoas-chave de suas respectivas cidades que conheciam as outras versões dele. A data escolhida não foi por acaso. 15 de agosto, exatamente uma semana antes da transferência final de dinheiro que Tiago planejava fazer antes de desaparecer para Portugal. Também não foi coincidência o local. Nossa casa em Ribeirão Preto, o ponto inicial de toda sua teia de mentiras. Na véspera do grande dia, quase desisti. O medo me consumiu enquanto arrumava a casa, preparava bebidas, organizava o buffet. E se ele percebesse a armadilha? E se reagisse violentamente? E se tudo desse errado e ele escapasse, levando consigo não apenas o dinheiro, mas também a possibilidade de justiça? Renata, que havia chegado mais cedo e se hospedado em um hotel próximo, veio me ajudar com os preparativos. Também estou apavorada, confessou ela, enquanto arrumávamos as mesas. Ontem à noite, quase liguei para desistir. Mas então olhei para Lucas dormindo e pensei: meu filho merece saber a verdade sobre o pai, mesmo que seja dolorosa. Seu comentário me fez refletir. Não tínhamos filhos, Tiago e eu. Sempre adiamos, primeiro por questões financeiras, ironicamente, depois por falta de tempo devido às constantes viagens dele. Agora entendia o verdadeiro motivo. Filhos complicariam seu esquema de vidas múltiplas. Beatriz chegou ao meio-dia, visivelmente desconfortável com a gravidez avançada. O médico não queria me deixar viajar, comentou sentando-se com dificuldade no sofá. Mas argumentei que era importante ver minha prima antes do parto. Riu sem humor. Mais uma mentira para a coleção dessa família. Patrícia foi a última a chegar, trazendo consigo uma pasta cheia de documentos bancários. Evidências de última hora, explicou. Descobri transferências para uma conta nas Ilhas Cayman, que não tínhamos mapeado antes. Às 6 da tarde, os convidados começaram a chegar. Amigos de Tiago, colegas da empresa, alguns vizinhos, todos acreditando participar de uma inocente festa surpresa. Gabriel e sua equipe se posicionaram estrategicamente, alguns como garçons, outros como convidados comuns. Renata, Beatriz e Patrícia permaneceram em um quarto separado, aguardando o momento certo. Às 7h30, o telefone tocou. Era Tiago, avisando que estava chegando em casa. Estou exausto, amor. Foi um dia pesado de reuniões, comentou sem fazer ideia do que o aguardava. Só quero um banho quente e cama. Preparei algo especial para o jantar. Respondi, mantendo a voz calma apesar do coração disparado. Não demore. 15 minutos depois, ouvi a chave girando na fechadura. Tiago entrou, largando a pasta no console da entrada como sempre fazia. Quando acendemos as luzes e gritamos, surpresa, sua expressão foi de genuíno choque. Um choque que logo se transformaria em algo muito diferente. Inicialmente, ele representou perfeitamente o papel do marido surpreso e emocionado. Abraçou amigos, agradeceu pela presença de todos, beijou-me na frente dos convidados como o esposo apaixonado que todos acreditavam que fosse. Por quase 1 hora, a festa transcorreu normalmente. Conversas, risos, brindes. Então anunciei que havia preparado uma apresentação especial. As luzes se apagaram parcialmente e uma tela foi baixada na parede da sala. Tiago sorriu, provavelmente esperando um vídeo nostálgico com fotos de nosso relacionamento. O sorriso congelou quando a primeira imagem apareceu. Ele mesmo, em 4 fotografias diferentes, com 4 mulheres diferentes, em 4 cidades diferentes. Este é Tiago Rezende, comecei, apontando para a primeira foto onde estávamos juntos. Meu marido há 8 anos. Sua expressão transformou-se em pânico quando apontei para abrir a segunda imagem. Este é Fernando Carvalho, marido de Renata há 6 anos, pai de Lucas, residente em Belo Horizonte. Os convidados murmuravam confusos. Tiago levantou-se, mas 2 seguranças contratados por Gabriel bloquearam discretamente as saídas.
Este é Rodrigo Mendes. Continuei indicando a terceira foto. Companheiro de Beatriz há 4 anos. Futuro pai de um menino que nascerá em algumas semanas. Proprietário de uma casa em Jurerê Internacional. O murmúrio aumentou. Vi colegas de trabalho de Tiago trocando olhares incrédulos. Minha mãe, que nunca confiou totalmente nele, apertava a mão do meu pai com força. E este é André Santos, concluí apontando para a última imagem. Noivo de Patrícia há 1 mês, planejando construir uma casa em Recife. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Tiago, pálido como papel, olhava freneticamente ao redor, claramente calculando rotas de fuga. Foi quando as 3 mulheres entraram na sala, posicionando-se ao meu lado. Gostaríamos de compartilhar nossas histórias com vocês, anunciou Renata, segurando um microfone. E assim começou o desmonte público da vida elaboradamente construída de Tiago Rezende. Durante a hora seguinte, apresentamos evidências irrefutáveis. Fotografias, documentos, gravações, extratos bancários. Mostramos como ele havia criado identidades falsas, desviado milhões, enganado não apenas 4 mulheres, mas empresas inteiras, sócios, amigos, familiares. Tiago tentou falar várias vezes, mas cada mentira que começava a elaborar era imediatamente desmentida por alguma prova concreta que apresentávamos. Vi seu rosto passar do pânico à raiva, da raiva ao desespero, até finalmente atingir uma resignação vazia, quando percebeu que estava completamente encurralado. O golpe final veio quando Gabriel, revelando-se como detetive particular, anunciou que oficiais da Polícia Federal aguardavam do lado de fora, munidos de mandados de prisão por fraude, falsidade ideológica, estelionato e evasão fiscal. Todas as contas foram congeladas, informou Gabriel. Todas as transferências agendadas para o exterior foram bloqueadas. Todas as propriedades estão sob investigação judicial. Quando os policiais entraram e leram os direitos a Tiago, houve um silêncio sepulcral na sala. Observei o homem com quem compartilhei 8 anos sendo algemado e escoltado para fora. Não senti satisfação, nem mesmo raiva naquele momento. Apenas um profundo vazio, como se uma parte da minha própria identidade estivesse sendo levada junto com ele. Após sua saída, a festa, se é que ainda poderia ser chamada assim, dispersou-se rapidamente. Os convidados partiram atordoados, alguns oferecendo palavras de apoio, outros simplesmente sem saber o que dizer diante de tamanha revelação. Restamos apenas nós 4, as mulheres enganadas, sentadas em silêncio na sala, que horas antes vibrava com música e conversas. Beatriz foi a primeira a falar. O que acontece agora? Perguntou, acariciando a barriga. Como explicarei isso ao meu filho quando ele nascer? A verdade, respondeu Renata simplesmente. Talvez não toda de uma vez, não agora, mas gradualmente, conforme ele crescer. É o que farei com Lucas. Patrícia, a mais recente das 4 no esquema de Tiago, parecia estranhamente a mais composta. Sabem o que é irônico? Trabalhei anos no setor de fraudes bancárias, identificando golpistas, e não consegui ver o que acontecia debaixo do meu próprio nariz. Ele era excepcionalmente bom no que fazia, observei, sentindo uma fadiga imensa me dominar. Construiu personagens completos, coerentes, adaptados exatamente ao que cada uma de nós procurava ou precisava. Como se ele tivesse feito uma pesquisa de mercado antes de nos conhecer, comentou Beatriz amargamente, estudando o produto ideal para cada consumidora. Aquela comparação, por mais fria que fosse, capturava perfeitamente a essência do que havíamos vivido. Tiago identificava necessidades emocionais e as explorava, criando versões de si mesmo perfeitamente adequadas para cada situação. Passamos a noite toda ali, às 4, compartilhando histórias, percebendo padrões, identificando as mentiras que havíamos acreditado por anos. Foi um processo doloroso, mas estranhamente catártico, como drenar uma ferida infectada que finalmente poderia começar a cicatrizar. Na manhã seguinte, quando as outras partiram para seus respectivos hotéis, Gabriel retornou com atualizações sobre a situação legal. Tiago está detido sem direito à fiança, informou, servindo-se de café. A investigação foi ampliada para incluir novos crimes descobertos durante a apreensão de seus dispositivos eletrônicos. A
A estimativa atual dos valores desviados subiu para quase 15 milhões. E quanto ao dinheiro? Perguntei, pensando não apenas em mim, mas nas outras mulheres, especialmente em Beatriz, com o bebê a caminho. O processo de recuperação será longo, respondeu Gabriel honestamente. Mas as evidências são sólidas. Vocês 4 serão reconhecidas como vítimas, não cúmplices, o que é crucial para qualquer disputa financeira futura. Nos dias que se seguiram, a história explodiu na mídia. O homem de 4 vidas, chamavam as manchetes. Jornalistas cercavam nossas casas, pedindo entrevistas, detalhes sórdidos, revelações exclusivas. Recusamos todas. Em vez disso, as 4 estabelecemos um pacto. Enfrentaríamos aquilo juntas como um bloco unido. Contratamos um único escritório de advocacia para representar todas nós nos processos criminais e civis. Compartilhamos informações, estratégias, apoio emocional. Uma semana após a prisão de Tiago, nos reunimos novamente, desta vez no escritório dos advogados. A notícia que recebemos foi surpreendente. O esquema era ainda maior do que imaginávamos inicialmente. Encontramos evidências de uma 5ª identidade em Salvador, informou o advogado principal. Marcos Vieira, empresário do setor de turismo, ao que parece estava em estágio inicial de desenvolvimento, sem envolvimento romântico ainda, mas já com apartamento alugado e empresa constituída. Encaramo-nos, atordoadas com a magnitude do esquema. 5 identidades completas, 5 vidas paralelas, 5 conjuntos de amigos, colegas, vizinhos, todos manipulados por anos a fio. Ele não é humano, murmurou Renata. Nenhum ser humano normal conseguiria administrar tudo isso sem enlouquecer. Talvez já fosse louco desde o início, sugeriu Beatriz. Só que de um tipo de loucura que nossa sociedade confunde com genialidade, com ambição. Enquanto saíamos daquela reunião, uma jornalista conseguiu nos abordar no estacionamento. Como vocês se sentem sabendo que foram enganadas por tanto tempo? Perguntou o microfone estendido. Olhamos umas para as outras, incertas sobre quem deveria responder. Surpreendentemente, foi Patrícia, a mais reservada de todas nós, quem tomou a palavra. Não fomos apenas enganadas, declarou com firmeza. Fomos roubadas. Ele roubou nosso tempo, nossa confiança, nossos sonhos. Mas há uma coisa que não conseguiu nos tirar: nossa dignidade. E é com ela que reconstruiremos nossas vidas, longe da sombra das mentiras dele. Aquelas palavras, captadas pelas câmeras e reproduzidas em dezenas de noticiários naquela noite, tornaram-se um símbolo do que havíamos passado e do que ainda estávamos determinadas a superar. As semanas seguintes à prisão de Tiago foram uma montanha-russa emocional. Enquanto a investigação aprofundava-se, novas camadas do esquema vinham à tona, cada revelação mais chocante que a anterior. Descobrimos que a fraude ia muito além das 4 identidades principais que conhecíamos. Havia rastros de pelo menos 3 outras personagens aposentadas antes de nós, em diferentes estados do país. Um mês após a prisão, recebi uma ligação inesperada da Polícia Federal. Senhora Nogueira, encontramos algo que achamos que deveria ver pessoalmente, disse o delegado responsável pelo caso, sua voz transmitindo uma seriedade incomum, mesmo para um investigador experiente. No dia seguinte, apresentei-me na sede da PF em São Paulo. Fui conduzida a uma sala de evidências onde 3 agentes me aguardavam, junto com um notebook aberto sobre a mesa. Descobrimos um arquivo criptografado nos servidores privados que seu marido mantinha, explicou a delegada Lima, uma mulher de aproximadamente 50 anos, com olhos perspicazes que pareciam enxergar através das pessoas. Conseguimos decodificá-lo ontem. É perturbador. O arquivo era um vídeo. Nele, Tiago, ou qualquer que fosse sua verdadeira identidade, falava diretamente para a câmera, sentado confortavelmente em um escritório que eu nunca havia visto antes. Se você está assistindo a isto, algo deu errado, começava ele, com um sorriso frio que jamais havia direcionado a mim. Este é meu plano de contingência, meu legado. Minha obra-prima explicada para a posteridade. Durante os 47 minutos seguintes, assisti horrorizada enquanto meu ex-marido detalhava metodicamente cada aspecto de seu esquema. Falava com orgulho perverso
sobre como selecionava suas parceiras, baseado em critérios específicos: estabilidade financeira, baixa proximidade familiar, histórico de relacionamentos confiantes, profissões que não interferissem em suas ausências. Adriana foi perfeita como base de operações inicial, comentou ele casualmente, como se discutisse a escolha de um escritório. Autoconfiante o suficiente para não fazer muitas perguntas, emocionalmente estável para não criar dramas e com uma carreira que a mantinha ocupada durante minhas viagens. Ouvir-me ser descrita como um ativo corporativo bem escolhido provocou uma náusea instantânea. Pedi uma pausa na exibição, respirei fundo algumas vezes e indiquei que podíamos continuar. A frieza com que Tiago descrevia a construção de suas múltiplas vidas era aterradora. Explicava como mantinha registros meticulosos de cada mentira contada, como criava zonas de exclusão informacional, para evitar cruzamentos perigosos, como manipulava documentos e registros financeiros. A parte mais fascinante, continuava ele com um brilho quase acadêmico nos olhos, é que ninguém questiona quando você atende às suas expectativas sociais. Maridos viajam a trabalho. Executivos têm agendas ocupadas. Pais ocasionalmente perdem eventos escolares. A sociedade já criou todas as desculpas que precisamos. Só precisamos utilizá-las estrategicamente. No final do vídeo, Tiago mudou para um tom mais sombrio, quase ameaçador. Se estou preso, significa que cometi um erro. Mas saibam todos que me assistem. Isso é apenas um experimento social que conduzi. Estudei a fragilidade da confiança humana. Explorei as falhas nos sistemas financeiros e emocionais que sustentam nossa sociedade. Não sou um criminoso. Sou um pesquisador das limitações da verdade no mundo moderno. Quando a tela escureceu, permaneci em silêncio por vários minutos. A delegada Lima observava-me atentamente. Ele gravou isso há 3 anos, informou ela finalmente, bem no meio do relacionamento com todas vocês. Significa que sempre planejou ser descoberto eventualmente? Não, respondeu ela, fechando o notebook. Significa que mesmo a possibilidade de ser pego era apenas mais um elemento em seu jogo. Esse homem transformou tudo em uma performance, incluindo sua eventual queda. Saí daquele prédio sentindo-me violada de uma forma que nem mesmo as descobertas anteriores haviam conseguido. Não fui apenas enganada, fui estudada, analisada, selecionada como um espécime perfeito para seu experimento doentio. Liguei imediatamente para as outras mulheres. Concordamos em nos encontrar no dia seguinte para que pudesse compartilhar essa nova revelação pessoalmente. Enquanto isso, tentei processar o que havia visto, buscando algum sentido na loucura metódica de Tiago. No encontro, realizado no apartamento de Patrícia em São Paulo, transmiti o conteúdo do vídeo. As reações foram variadas. Renata chorou silenciosamente. Beatriz, agora com um bebê recém-nascido nos braços, ficou lívida de raiva. Patrícia manteve-se analiticamente fria, fazendo anotações como se isso a ajudasse a distanciar-se emocionalmente. Precisamos entender que não estamos lidando com um criminoso comum, observou Patrícia depois que terminei meu relato. Ele não fez isso apenas pelo dinheiro ou pelo poder. Havia um componente quase experimental em tudo, como se fôssemos ratos de laboratório, complementou Beatriz, embalando o pequeno Miguel, que dormia alheio à tempestade emocional ao seu redor. Ela havia decidido manter o nome escolhido para o bebê, mas abandonara o sobrenome de Rodrigo. O pior é saber que ele tinha razão sobre algumas coisas, admitiu Renata com amargor. Criamos uma sociedade que facilita esse tipo de manipulação. Maridos ausentes são normalizados. Perguntas não feitas são consideradas confiança. Sinais ignorados são chamados de compreensão. Suas palavras reverberaram profundamente em todas nós. Cada uma, à sua maneira, havia sido cúmplice inconsciente ao aceitar as convenções sociais que facilitaram o esquema de Tiago. Não por estupidez ou ingenuidade, mas por seguir as regras não escritas de como relacionamentos modernos funcionam. 2 dias depois, recebemos outra notícia impactante. Tiago havia oferecido um acordo à justiça. Revelaria todos os detalhes de seus esquemas financeiros, incluindo contas no exterior ainda não descobertas, em troca de redução de pena.
É um movimento estratégico, explicou nossa advogada, doutora Carvalho, em uma teleconferência emergencial. Ele percebeu que as evidências são esmagadoras e está tentando minimizar os danos. Quanto tempo ele pegaria com esse acordo? Perguntei, sentindo um nó no estômago. 8 a 10 anos, possivelmente com progressão para regime semiaberto após 3 ou 4, dependendo de seu comportamento. 8 anos. Menos tempo do que passamos casados. A desproporção entre o crime e a punição era revoltante. E quanto a nós? Questionou Beatriz, a voz trêmula de indignação. Quanto tempo levaremos para reconstruir nossas vidas? Para confiar novamente? Para explicar a nossos filhos por que seus sobrenomes não correspondem a pessoas reais? A advogada suspirou, compreensiva. O sistema judicial não está equipado para quantificar ou compensar adequadamente danos emocionais como os que vocês sofreram. Por isso, precisamos focar no aspecto financeiro, a recuperação dos ativos desviados, a divisão justa das propriedades, o estabelecimento de pensões para as crianças. Dinheiro, murmurou Renata com desdém. Sempre volta ao dinheiro. É o único aspecto que podemos mensurar objetivamente, respondeu a doutora Carvalho com pragmatismo. E, sinceramente, vocês precisarão dele para recomeçar. Ela tinha razão, claro. Apesar da dor emocional ser nossa preocupação primária, enfrentávamos também desafios financeiros concretos. Eu havia pedido licença do trabalho, incapaz de me concentrar adequadamente. Renata precisava custear a terapia para Lucas, profundamente confuso com o desaparecimento do pai. Beatriz enfrentava despesas com o recém-nascido, sozinha. Patrícia descobrira que seu nome havia sido usado como garantia em empréstimos que desconhecia. Após a teleconferência, permaneci horas sentada na varanda do apartamento que antes compartilhava com Tiago, observando a cidade lá embaixo, as luzes se acendendo gradualmente à medida que o entardecer avançava. Sentia-me estranhamente desconectada, como se observasse minha própria vida de fora. Meu telefone tocou, interrompendo a contemplação melancólica. Era um número desconhecido. Adriana Nogueira. Sim, aqui é Marta Schneider, da Revista Nacional. Estamos preparando uma matéria especial sobre o caso do seu ex-marido e gostaríamos de oferecer a você e às outras mulheres envolvidas a oportunidade de contar suas histórias, no formato e termos que desejarem. Meu impulso inicial foi recusar imediatamente. A última coisa que queria era expor ainda mais aquela ferida aberta. Mas algo me deteve. Que tipo de matéria seria exatamente? Uma investigação aprofundada, não apenas sobre os crimes, mas sobre o fenômeno social que permite que pessoas como Tiago Rezende operem por tanto tempo sem serem detectadas. Queremos explorar as falhas sistêmicas nos bancos, nas instituições matrimoniais, na própria estrutura de confiança da sociedade moderna. Aquilo capturou minha atenção. Não seria apenas mais uma exploração sensacionalista de nosso sofrimento. Poderia ser uma oportunidade de transformar nossa experiência em algo construtivo, preventivo. Preciso consultar as outras envolvidas, respondi cautelosamente. Somos um grupo unido agora. Decidimos tudo juntas. Compreendo perfeitamente. Esperarei seu retorno. Naquela mesma noite, compartilhei a proposta no grupo. Para minha surpresa, a reação foi majoritariamente positiva. Precisamos ressignificar esta experiência, argumentou Beatriz. Transformá-la de uma vitimização em um alerta, uma lição. Concordo, escreveu Patrícia. Quantas outras mulheres podem estar vivendo situações similares neste exato momento sem perceber? Nosso silêncio não protege ninguém além do sistema que falhou conosco. Renata, inicialmente hesitante por preocupação com Lucas, acabou concordando após estabelecermos condições rígidas. Nada de fotos das crianças, nada de detalhes íntimos desnecessários, controle editorial sobre a versão final. A reportagem se transformou em um projeto mais amplo do que qualquer uma de nós havia imaginado inicialmente. Durante 2 meses, trabalhamos com a equipe da revista, compartilhando documentos, gravações, detalhes meticulosos de como Tiago construiu e manteve suas identidades paralelas. Especialistas em psicologia forense, fraudes financeiras e sociologia foram consultados. Sistemas bancários foram analisados para identificar falhas de segurança. Cartórios, juntas comerciais e outros órgãos públicos
foram questionados sobre a facilidade com que documentos podem ser falsificados ou manipulados. O resultado foi publicado em uma edição especial de 40 páginas intitulada Arquiteto de Ilusões: Como um homem construiu 4 vidas e enganou um sistema inteiro. A repercussão foi imediata e avassaladora. Recebemos centenas de mensagens de mulheres em situações similares, muitas descobrindo pela primeira vez inconsistências em suas próprias relações após ler os padrões detalhados na reportagem. Instituições financeiras anunciaram revisões em seus protocolos de verificação de identidade. Debates sobre a natureza da confiança na era digital multiplicaram-se em programas de televisão, podcasts, redes sociais. A história transcendeu o aspecto criminal ou pessoal. Tornou-se um caso de estudo sobre vulnerabilidades sistêmicas na sociedade contemporânea. 3 meses após a publicação, fomos convidadas para um programa de entrevistas nacionalmente televisionado. Inicialmente relutantes, acabamos aceitando após perceber o impacto positivo que nossa exposição controlada estava tendo. No estúdio, sob luzes brilhantes e diante de uma plateia silenciosamente atenta, contamos nossas histórias individualmente e como grupo. Não como vítimas passivas, mas como mulheres que transformaram uma traição monumental em uma missão de conscientização. O que mais dói não é a mentira em si, expliquei quando perguntaram sobre o aspecto mais difícil da experiência. É perceber como fomos condicionadas a aceitar ausências, a não questionar, a confundir desconfiança com insegurança. Nossa sociedade treina mulheres para serem compreensivas até o ponto da autoanulação. Renata complementou meu pensamento. Fui criada acreditando que um bom casamento significa dar espaço ao parceiro, que perguntar demais é sufocar, que confiar cegamente é uma virtude, não um risco. O sistema bancário é estruturado assumindo que documentos oficiais são confiáveis, observou Patrícia, trazendo sua expertise profissional. Mas vivemos em uma era onde identidades são fluidas, documentos são facilmente falsificáveis e verificações presenciais são cada vez mais raras. Beatriz, embalando Miguel discretamente durante a entrevista, ofereceu a perspectiva mais emocional. Nossos filhos crescerão em um mundo onde a confiança precisa ser equilibrada com verificação. Não quero que meu filho seja paranoico, mas também não quero que seja ingênuo. Esse equilíbrio é o desafio de nossa geração. A entrevista gerou ainda mais repercussão. Fomos convidadas para palestras em universidades, consultorias com instituições financeiras, participação em comitês legislativos discutindo reformas em sistemas de verificação de identidade. Em meio a toda essa atividade pública, continuávamos nossas batalhas particulares. O processo judicial arrastava-se com a lentidão típica do sistema. A recuperação dos ativos desviados enfrentava obstáculos burocráticos internacionais. A adaptação a nossas novas realidades exigia ajustes constantes. 6 meses após a prisão de Tiago, recebi uma notificação inesperada. Ele havia solicitado uma visita minha na penitenciária. Meu impulso inicial foi recusar veementemente. Que possível benefício poderia advir de um encontro com o homem que havia destruído minha confiança no mundo? Consultei minha terapeuta, que vinha me acompanhando semanalmente desde a descoberta. Não existe resposta certa aqui, ponderou ela. A questão é, o que você busca? Fechamento? Explicações? Vingança? Refleti longamente sobre aquela pergunta. O que eu realmente queria daquele encontro? Certamente não explicações. O vídeo descoberto pela polícia já havia revelado a mentalidade distorcida por trás das ações de Tiago. Não buscava perdão, nem para conceder, nem para receber. Talvez fosse algo mais primitivo, a necessidade de olhar nos olhos do predador e mostrar que sobrevivi. Depois de consultar as outras mulheres, que respeitaram minha decisão independentemente de qual fosse, aceitei a visita. No dia marcado, atravessei os corredores frios da penitenciária com uma calma surpreendente, como se caminhasse para um encontro de negócios particularmente desagradável. Não para encarar o homem que havia compartilhado minha cama por 8 anos. Tiago parecia menor na prisão. O uniforme laranja, o cabelo cortado rente, a barba por fazer,
Tudo contribuía para desconstruir a imagem do executivo impecável que eu conhecera. Seus olhos, porém, permaneciam os mesmos, calculistas, observadores, sempre analisando. "Obrigado por vir", começou ele, a voz mais rouca do que me lembrava. "Não vim por você", respondi simplesmente. "Vim por mim." Ele assentiu, como se aquilo fizesse perfeito sentido. "Você sempre foi a mais forte das 4. É por isso que foi a primeira?" Precisava de uma base sólida para construir tudo. Seu comentário, provavelmente concebido como um elogio distorcido, não provocou a raiva que talvez esperasse. Senti apenas um vago desprezo. "Não estou interessada em suas análises sobre meu caráter, Tiago. Ou deveria usar outro nome? Qual é o real, afinal?" Ele sorriu levemente. "Tiago é tão real quanto qualquer outro. Somos todos personagens em algum nível, Adriana. Eu apenas levei isso às últimas consequências." "Filosofia barata para justificar crimes reais", rebati. "Pessoas normais interpretam papéis sociais diferentes sem criar documentos falsos ou desviar milhões." Conversamos por quase 1 hora. Ele alternava entre momentos de aparente sinceridade e manipulações óbvias. Tentou despertar pena, depois admiração por seu feito extraordinário, finalmente uma espécie de cumplicidade, como se compartilhássemos um segredo especial. Nada funcionou. A mulher sentada diante dele não era mais a Adriana que ele conhecera. Aquela que acreditava, que confiava, que ignorava sinais por amor. Eu havia me transformado em alguém mais forte, mais perspicaz, imune às suas técnicas. Ao me levantar para partir, ele fez uma última tentativa. "Quando eu sair daqui, podemos conversar novamente? Tenho ideias para um livro sobre toda essa experiência. Você teria participação nos lucros, claro." Encarei-o por um longo momento, quase com curiosidade antropológica. "Você realmente não entende, não é? Ainda acha que tudo é transacionável, que pessoas são recursos a serem explorados." "É assim que o mundo funciona", respondeu ele, com genuína convicção. Apenas fui honesto o suficiente para admitir e utilizar esse fato. Essa é a diferença entre nós, Tiago. Você vê o mundo como é e decide explorá-lo. Eu vejo o mundo como é e decido transformá-lo. Saí sem olhar para trás, sentindo um peso imenso dissipando-se de meus ombros com cada passo. Aquele encontro não havia me dado as respostas que inconscientemente talvez buscasse, mas ofereceu algo igualmente valioso. A confirmação de que havia seguido em frente, de que estava construindo algo positivo a partir das ruínas. Naquela noite, reuni-me virtualmente com Renata, Beatriz e Patrícia. Compartilhei detalhes da visita, recebendo apoio e compreensão. Nossa ligação, forjada na dor compartilhada, havia se transformado em algo precioso e inesperado. Uma irmandade baseada não apenas no trauma comum, mas na determinação coletiva de crescer a partir dele. "Estamos criando algo importante", observou Beatriz, o pequeno Miguel adormecido em seu colo. "Não apenas para nós, mas para outras pessoas que possam passar por situações similares. E para nossos filhos", acrescentou Renata. "Estamos mostrando a eles que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o caminho para a cura." Enquanto nos despedíamos, prometi a mim mesma continuar naquele caminho de transformação. A história de Tiago, nossa história, não seria apenas um conto de horror sobre traição e mentiras. Seria um farol, iluminando cantos escuros do comportamento humano e das falhas sistêmicas que o permitem, guiando outros para águas mais seguras. O sol começava a nascer quando finalmente adormeci, não com a sensação de um final, mas de um novo começo, não apenas para mim, mas para todas nós que recusamos o papel de vítimas e escolhemos ser arquitetas de nossa própria redenção. Hoje compartilhei com vocês a história mais dolorosa e transformadora da minha vida. Uma jornada que começou com uma simples desconfiança, um chip de celular escondido, um perfume diferente, uma inconsistência em uma viagem, e terminou com a descoberta de uma teia de mentiras tão complexa que parecia saída de um filme de ficção. O homem que amei por 8 anos, com quem construí uma casa, com quem planejei um futuro, não era apenas infiel. Era uma construção completa, uma fachada meticulosamente elaborada
para esconder um esquema criminoso que envolvia múltiplas identidades, famílias paralelas e milhões desviados. Tiago, Fernando, Rodrigo, André, nomes diferentes para máscaras diferentes que ele usava conforme a necessidade. Aprendi da maneira mais difícil que confiança cega pode ser uma vulnerabilidade quando explorada por pessoas sem escrúpulos, que perguntas não feitas são oportunidades para mentirosos habilidosos, que nosso sistema social e financeiro está repleto de falhas que permitem que pessoas como meu ex-marido operem por anos sem serem detectadas. Mas esta não é apenas uma história de traição e crime, é uma história de renascimento e ressignificação. De como 4 mulheres que nunca deveriam ter se conhecido, Renata em Belo Horizonte, Beatriz em Florianópolis, Patrícia em Recife e eu em Ribeirão Preto, transformaram uma experiência devastadora em uma missão de mudança. Quando decidimos unir forças, quando planejamos aquela confrontação memorável na festa de aniversário, quando expusemos publicamente não apenas os crimes, mas as falhas sistemáticas que os permitiram, fizemos uma escolha consciente. Não seríamos definidas como vítimas, mas como agentes de transformação. Os últimos meses foram intensos. O processo judicial continua em andamento. A recuperação dos ativos desviados enfrenta desafios burocráticos. A adaptação à nova realidade exige ajustes constantes. Mas encontramos força onde menos esperávamos, umas nas outras, em uma irmandade forjada na dor compartilhada e na determinação conjunta. A reportagem especial que produzimos, as entrevistas que concedemos, as palestras que realizamos, tudo isso contribuiu para uma conscientização maior sobre os riscos da confiança incondicional e as falhas em nossos sistemas de verificação de identidade. Recebemos centenas de mensagens de pessoas que, inspiradas por nossa história, identificaram sinais de alerta em suas próprias relações ou descobriram fraudes em andamento. Meu encontro final com Tiago na prisão solidificou minha convicção de que havia seguido o caminho certo. Quando ele sugeriu explorar comercialmente nossa história, percebi que nada havia aprendido. Ainda havia pessoas como recursos, relacionamentos como transações, a verdade como algo maleável conforme a conveniência. Saí daquele encontro não com respostas ou fechamento, mas com uma certeza renovada. Podemos escolher como respondemos às traições da vida. Podemos permanecer presos ao papel de vítimas ou podemos transformar nossa dor em propósito. Renata agora lidera um grupo de apoio para famílias afetadas por fraudes de identidade. Beatriz, enquanto cria o pequeno Miguel, pesquisa e escreve sobre os impactos psicológicos de relacionamentos baseados em mentiras. Patrícia utiliza sua experiência bancária para desenvolver sistemas mais eficazes de verificação de identidade. E eu encontrei minha voz neste canal, compartilhando histórias que podem ajudar outras pessoas a reconhecerem sinais de alerta antes que seja tarde demais. A jornada de cura continua, claro. Ainda tenho dias em que questiono como pude ser tão enganada por tanto tempo. Momentos em que reviso mentalmente cada pista ignorada, cada explicação aceita sem questionamento. Noites em que acordo assombrada pela sensação de que os 8 anos compartilhados com Tiago foram completamente falsos. Mas então lembro que, embora os sentimentos dele possam ter sido fabricados, os meus eram reais. Meu amor, minha dedicação, minha integridade, tudo isso permanece intacto. A traição dele fala sobre seu caráter, não sobre o meu valor. Se você está assistindo a este vídeo e suspeita que algo em seu relacionamento não está certo, se pequenas inconsistências se acumulam, mas você as ignora para manter a paz, se explicações parecem plausíveis individualmente, mas formam um padrão estranho quando vistas em conjunto, não silencie sua intuição. Não confunda desconfiança saudável com insegurança. Perguntas legítimas merecem respostas transparentes. E se você já passou por uma traição semelhante, saiba que não está sozinho, que sua dor é válida, mas não precisa ser definitiva, que é possível ressignificar a experiência e transformá-la em algo que fortaleça não apenas você, mas também outros que possam estar passando pelo mesmo.
Esta é a missão do canal Vingança do Dia. Trazer histórias reais de pessoas que enfrentaram traições extraordinárias e encontraram caminhos igualmente extraordinários para superá-las. Não como um incentivo à retaliação negativa, mas como um testemunho de que a melhor vingança é verdadeiramente uma vida bem vivida após a tempestade. Se esta história tocou você de alguma forma, peço que se inscreva no canal agora mesmo. Ative o sininho para receber notificações e não perder nenhum de nossos novos vídeos, que publicamos diariamente. Cada inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas que podem estar precisando ouvir exatamente o que compartilhamos aqui. Deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda o algoritmo a entender que este conteúdo é relevante e deve ser recomendado para mais pessoas. E, principalmente, comente abaixo. Conte sua própria experiência se sentir-se confortável. Ou simplesmente compartilhe suas impressões sobre esta história. Seus comentários são a alma deste canal. Leio cada um deles, respondo sempre que possível e frequentemente encontro inspiração para novos conteúdos nas experiências que vocês compartilham. Quero saber de vocês. Já perceberam sinais de alerta em relacionamentos que preferiram ignorar? Já tiveram aquela intuição que dizia que algo estava errado, mas racionalizaram para silenciá-la? Como lidaram com isso? Seus comentários podem ajudar outras pessoas que estão assistindo e enfrentando situações similares neste momento. Produzir conteúdo de qualidade como este exige tempo, pesquisa, equipamentos adequados e uma equipe dedicada. Se este canal tem feito diferença na sua vida, considere nos apoiar através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações. Mesmo pequenos valores nos ajudam a cobrir os custos de produção e a manter nossa frequência diária de publicações. O link está na descrição do vídeo. Seu apoio financeiro significa que podemos continuar trazendo histórias impactantes, buscar casos extraordinários pelo país e produzir conteúdo com a qualidade que vocês merecem. É graças a pessoas como você que conseguimos manter este projeto vivo e crescendo a cada dia. Falo diretamente de coração quando digo que cada visualização, cada comentário, cada inscrição no canal faz diferença. Não apenas para os números, mas para mim pessoalmente. Saber que minha história difícil está ajudando outras pessoas dá sentido ao sofrimento que atravessei. No próximo vídeo, trarei a história de uma mulher que descobriu que seu namorado de 5 anos mantinha uma identidade completamente diferente nas redes sociais, incluindo outro relacionamento. Não percam, é uma jornada tão impressionante quanto a que compartilhei hoje. Obrigada por dedicarem seu tempo a ouvir minha história. A comunidade que estamos construindo aqui no Vingança do Dia é um espaço de cura, de aprendizado e de crescimento coletivo. Cada um de vocês faz parte disso. Cada um de vocês importa. Até o próximo vídeo e lembrem-se, a verdade, por mais dolorosa que seja inicialmente, sempre liberta no final. Sempre.